Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma trilha da disciplina Planejamento e Avaliação Educacional. Nesta aula, abordaremos sobre tipos de planejamento educacional, da intenção curricular à ação docente detalhada. O planejamento educacional, em suas diversas modalidades, constitui o cerne da intencionalidade pedagógica, fornecendo a racionalidade e a sistematicidade necessárias para que a ação docente seja efetivamente transformadora. As ações de planejamento abrangem desde as grandes esferas do sistema de ensino, responsáveis por legislações e políticas, até a esfera local da escola, onde se materializam em projetos político-pedagógicos, planos de trabalho e planos de aula. A elaboração desses documentos demanda uma postura reflexiva e uma consciência clara dos fins que se deseja alcançar, exigindo do educador o compromisso com a realidade sociocultural em que a instituição se insere. O currículo como constelação de saberes e instrumento de emancipação. A palavra currículo, com origem no vocábulo latino curriculum, curso, rota, ultrapassou a mera ideia de um programa disciplinar para abarcar a totalidade das atividades educacionais e, sobretudo, a construção e reconstrução de conhecimentos. Segundo Moreira, em 1994, o currículo oportuniza um processo que deve ser orientado por interesses emancipatórios. Mais do que uma lista de tópicos, os currículos são vistos como testemunhos que cristalizam, através de determinada versão pedagógica, certos valores socialmente compartilhados, relacionando fatores sociais, filosóficos, históricos e políticos. Nessa perspectiva crítica, o planejamento curricular não pode ser reduzido a um arranjo técnico-burocrático. O educador, ao planejá-lo, precisa ter em mente o imperativo freireano, pois, para Paulo Freire, é preciso que a educação esteja em seu conteúdo, seus programas e seus métodos, adaptada ao fim que se persegue, permitir ao homem chegar a ser sujeito, construir-se como pessoa, transformar o mundo. Assim, o planejamento curricular torna-se uma atividade multidisciplinar de organização de um sistema de relações que facilita o ensino e a aprendizagem. Sacristã enfatiza que planejar o currículo exige não só ordenar seus componentes para o aprendizado dos alunos, mas também prever as próprias condições do ensino no contexto escolar ou fora dele, garantindo que o plano contemple tanto os conteúdos e habilidades quanto as condições adequadas para a sua aplicação e integração. O plano de trabalho docente, racionalização e articulação contextual. O plano de trabalho docente, também conhecido como programa da disciplina, estabelece a previsão global das atividades a serem desenvolvidas em determinada área de estudo ao longo do período do curso. Ele funciona, nas palavras de Vasconcelos, como a sistematização da proposta geral de trabalho do professor. Sua importância reside no fato de ser um documento de articulação com o contexto social. Libânio define o plano de trabalho como um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. Portanto, ao idealizá-lo, o professor deve considerar não apenas o conteúdo programático, a ementa, os objetivos e a bibliografia, como especifica Spudeit, mas também o contexto da escola, os conhecimentos de mundo e o perfil dos alunos. Coenzer, Calazans e Garcia alertam que toda forma de intervenção na realidade pressupõe uma determinada concepção de realidade, o que exige do docente uma postura de análise crítica do seu entorno. As características essenciais desse plano, coerência, sequência, flexibilidade, precisão e objetividade, são pré-requisitos fundamentais para que as ações não se dispersem
e que as previsões possam ser ajustadas à marcha real do processo, conforme explicitado por Nervi. Libânio define o plano de trabalho como um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. Portanto, ao idealizá-lo, o professor deve considerar não apenas o conteúdo programático, a ementa, os objetivos e a bibliografia, como especifica Spudate, mas também o contexto da escola, os conhecimentos de mundo e o perfil dos alunos. Coenzer, Calazans e Garcia alertam que toda forma de intervenção na realidade pressupõe uma determinada concepção de realidade, o que exige do docente uma postura de análise crítica do seu entorno. As características essenciais desse plano, coerência, sequência, flexibilidade, precisão e objetividade, são pré-requisitos fundamentais para que as ações não se dispersem e que as previsões possam ser ajustadas à marcha real do processo, conforme explicitado por Nervi. O plano de aula: detalhamento, objetividade e reflexão diária. O plano de aula representa o nível mais micro e detalhado do planejamento, sendo a proposta concreta para o trabalho a ser desenvolvido em uma única sessão de ensino. Ele é o reflexo imediato do esforço geral da escola e dos objetivos dispostos no plano de trabalho docente, servindo como documento norteador do professor com cada grupo de alunos. A sua elaboração, embora mais objetiva e sintética, é crucial, pois a ausência de um planejamento detalhado pode resultar em um significativo desperdício de oportunidades e tempo. A eficácia do plano de aula reside em sua capacidade de guiar a reflexão sobre a ação. Gandin ressalta que a experiência pedagógica não é resultado do que foi vivido, mas, sobretudo, do que se refletiu sobre os acontecimentos experimentados. O plano de aula permite essa ponderação, pontuando acertos e eventuais fracassos, e exigindo que o professor explicite elementos fundamentais como o assunto, a necessidade que justifica a proposta, o que eu quero mesmo com este trabalho, o conteúdo, a metodologia, o caminho concreto a ser trilhado, a previsão de tempo, os recursos e as estratégias de avaliação. Esse detalhamento permite ao docente buscar um processo de ensino-aprendizagem realista e significativo, ajustando as metodologias às habilidades psicossociais e cognitivas dos alunos. A interdependência dos planos e o foco na aprendizagem significativa. Em uma visão integrada, o planejamento educacional é um sistema onde cada parte, currículo, plano de trabalho, plano de aula, é um desdobramento coerente da anterior. As ações devem ser construídas coletivamente, iniciando-se na filosofia da disciplina e no diagnóstico da turma, para então definir as ações, atitudes e normas. Esse processo, que se inicia na construção do Projeto Político-Pedagógico, PPP, culmina na sistematização das unidades em sequências didáticas concretas no plano de aula. A relevância dessa construção organizada transcende o uso de técnicas ou o preenchimento de formulários, pois visa a prever o desenvolvimento e o acompanhamento dinâmico e global do que se almeja alcançar na educação. A flexibilidade é, contudo, uma característica indispensável, pois o plano deve ser passível de alteração com base nos resultados demonstrados no ensino-aprendizagem. O grande objetivo de todo esse encadeamento é a aprendizagem significativa do aluno, sendo fundamental o estímulo ao seu protagonismo para que suas possibilidades sejam ampliadas e suas necessidades compreendidas. Conclui-se, portanto, que os tipos de planejamento, quando elaborados com compromisso e reflexão contínua, configuram-se como ferramentas robustas que garantem a coerência da ação pedagógica e o seu alinhamento com um horizonte de desenvolvimento humano integral. Até a próxima aula e bons estudos!